De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médica Espírita Botucatu. Nós nos reunimos aqui todos os domingos, às 11 horas da manhã, para refletir um pouco sobre temas ligados à nossa saúde, sobre um olhar, sobre uma ótica da doutrina espírita. A doutrina espírita oferece um manancial de informações que nos auxiliam a nos compreender melhor. Desta forma, promover uma saúde, tanto física, mental, espiritual, para todos nós. Hoje nós estaremos conversando sobre uma mensagem muito importante, trazida por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esta mensagem está no livro Roteiro, uma importante obra de Emmanuel, que traz um alerta sobre o nosso pensamento. Essa mensagem está no capítulo 5, titulado Ante a Vida Mental. Emmanuel aborda a importância do pensamento, aquilo que nós alimentamos de pensamento no nosso dia, diante daquilo que acontece conosco. Muitas vezes, e especialmente nós aqui encarnados, acreditamos que o nosso pensamento pouco interfere sobre aquilo que está acontecendo conosco. Nós não estamos enxergando isso, não vemos o nosso pensamento. Parece então que tudo o que acontece à nossa volta não está vinculado. O pensamento é algo que só está dentro de nós, que só cabe a nós, somente nós sentimos esse efeito. Mas isso é um engano da nossa parte. E ele vem trazer esse alerta, porque isso, o simples fato de nós buscarmos modificar a nossa vida mental, nós criarmos os espaços mentais para o nosso desenvolvimento moral, para o nosso desenvolvimento espiritual, isso promove para nós benefícios na nossa saúde física, na nossa saúde mental. Então vamos à mensagem para a gente entender o que Emmanuel traz para nós. Então, a mensagem titulada Ante a Vida Mental. Ele começa dizendo o seguinte: quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas a clarear-lhe os vastos corredores do santuário, deve consagrar-se à apreciação do pensamento, quanto lhe seja possível, a fim de iniciar-se na decifração dos segredos que, para todos nós, ainda velam. Ele quer dizer com isso. Nesse trecho, Emmanuel deixa claro para nós que, para nós conhecermos, analisarmos as questões que estão envolvidas com o destino, ou seja, com o nosso futuro, com aquilo que vai acontecer conosco, com a dor, que ele chama aqui de dor. A dor envolve todo o sofrimento, aquilo que nos faz sofrer. Então esse sofrimento pode ser um sofrimento físico, do corpo, o corpo que está doente, pode ser um sofrimento mental, um sofrimento de ordem emocional, todo tipo de sofrimento, assim como o nosso destino. Se nós quisermos analisá-lo de uma maneira mais profunda, é imperioso, é necessário que a gente analise o nosso pensamento. Isso que ele está querendo dizer. Sem analisar o pensamento, nós não conseguiremos entender nem o destino e nem a dor que nós sofremos. Porque o pensamento está na fonte, está na origem de tudo. E é por isso que essa análise é tão importante. Ele continua. Se as incógnitas do corpo, ou seja, se as dúvidas, o desconhecido do corpo humano, fazem no mundo a paixão da ciência,
designa exércitos numerosos de hábeis servidores para a solução de problemas de saúde e genética, reconforto e eugenia. Além túmulo, a grandeza na mente desafia-nos todos os potenciais da inteligência, no trato metódico dos assuntos que dizem respeito. Vejam bem, ele faz uma analogia muito interessante. Ele diz assim, olha, igual na Terra e no mundo encarnado, a ciência se desperta tanto a estudar o corpo, a estudar, a conhecer essa máquina que nós utilizamos aqui enquanto nós estamos encarnados, na mesma proporção, lá no mundo espiritual, existe uma grande preocupação em se estudar a mente, o pensamento. Por quê? Porque lá eles reconhecem a grande importância, eles percebem a grande importância do pensamento. Aqui nós encarnados não conseguimos perceber, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual a gente não dá tanta relevância. Embora a ciência hoje, mesmo a ciência material, materialista, reducionista, ciência que não considera ainda a existência do espírito, não percebe a existência de uma outra dimensão, que é a nossa dimensão de origem. Mesmo esta ciência, ela hoje já reconhece a importância do pensamento. Com inúmeros estudos, com inúmeras pesquisas, vem mostrar a nós a grande necessidade que nós temos de modificar, de melhorar aquilo que a gente pensa, de melhorar a forma de nós enfrentarmos os problemas e as dificuldades. É o que eles chamam de coping, é o enfrentamento. A depender, por exemplo, há pessoas que passam por situações extremamente dolorosas, por situações que são geradoras de intenso sofrimento, mas apresentam um coping positivo, ou seja, elas conseguem olhar para aquela situação e elas conseguem manter o seu equilíbrio, elas conseguem talvez compreender a importância daquilo na vida dessas pessoas, elas conseguem tirar daquilo lições positivas para as suas vidas. Essas pessoas, em geral, elas são portadoras de muito menos sofrimento do que aquelas, diante de uma situação difícil, diante de um problema, ela se desespera, ela se revolta, ela não aceita, porque isso gera muito sofrimento para nós. Mas, de modo geral, nós nos comportamos mais como esta segunda situação. Esse é o nosso comportamento comum. Diante dos problemas, o que habitualmente a gente faz? A gente se desespera, a gente se revolta, a gente fica muitas vezes indignado, assim, sem compreender a importância daquele fato, daquele fenômeno na nossa vida. Isso gera uma carga de sofrimento grande. Ou seja, a gente sofre muito mais do que o necessário. Pela falta de fé, pela falta de esperança, por muitas vezes termos dificuldade de nos mobilizarmos, de sairmos da nossa zona de conforto emocional para nos modificarmos diante das situações. Então, esse contexto todo faz com que a gente tenha dificuldade para lidar com as situações difíceis. Mas o que Emmanuel vem mostrar aqui para nós é justamente conhecer o pensamento vai nos auxiliar nesse sentido. Ele continua: a psicologia e a psiquiatria, entre os homens da atualidade, conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance de suas mãos. Vejam que analogia interessante. Diz o seguinte, olha, hoje o que nós temos aqui no planeta, entre nós encarnados, é a psicologia e a psiquiatria, que são ciências que buscam estudar a mente. Mas o que ele está querendo dizer é que elas sabem tão pouco a respeito da mente, que se assemelha a um botânico, uma pessoa que estuda as plantas, que teria que descrever todo um continente. Imaginem uma pessoa que tivesse que escrever assim, olha, eu tenho que descrever o continente americano.
todas as América do Norte, Central, Sul, tem que conhecer todo o continente, escrever todas as plantas, tudo que existe no continente americano. Mas esse botânico conhece só 4 espécies de plantas que ele tem contato. Como que ele vai dizer que o continente é representado por aqui? Ou seja, ele sabe muito. E Emmanuel faz essa analogia, olha, isso é igual à psicologia e à psiquiatria. Por quê? Porque nós aqui encarnados ainda estamos muito aquém de conhecer profundamente a alma, o espírito. Então, nós conhecemos ainda muito mais na superficialidade. Embora, quando Emmanuel publicou, quando Chico psicografa essa mensagem de Emmanuel, o conhecimento da psiquiatria, da psicologia, das ciências que estudam a saúde mental era inferior ao que a gente tem hoje. Hoje a gente já avançou em relação a isso, então já conhecemos mais. Como eu disse a vocês, a própria ciência, mesmo materialista, já reconhece a importância do pensamento na nossa vida, em relação ao nosso destino e em relação à nossa dor, ao sofrimento que nós desenvolvemos diante das situações. Continuando, então, o que ele diz para nós? Libertos do veículo de carne, quando temos a felicidade de sobrepairar além das atrações de natureza inferior, por vezes nos imantam a crosta da terra, indefinidamente, compreendemos que o poder mental reside na base de todos os fenômenos e circunstâncias de nossas experiências isoladas ou coletivas. Olhem que interessante, ou seja, enquanto nós estamos aqui encarnados, a nossa percepção da importância da mente, da importância do pensamento é reduzida. Porque nós não vemos o pensamento, não enxergamos, não temos a percepção dele. A gente acha que tudo que a gente pensa está só na nossa cabeça. E que não está gerando nada, não está produzindo nada. Mas o que ele vem falar é o contrário. Olha, quando a gente chega no mundo espiritual e a gente se depara com esta realidade, a gente vai ver que o pensamento tem uma importância, uma relevância muito grande na nossa vida. Muito mais do que a gente possa imaginar. Que por isso a gente tem que ter cuidado com o tipo de pensamento que a gente vai nutrir dentro de nós. Emmanuel continua. A mente é manancial vivo de energias criadoras. O pensamento é substância, coisa mensurável, ou seja, o pensamento, ele é algo palpável, é algo material. André Luiz explica isso muito bem ao longo das suas obras, da sua coleção A Vida no Mundo Espiritual. Principalmente, a gente vai encontrar muita referência sobre isso no livro Mecanismos da Mediunidade. O pensamento, ele é palpável, pode não ser para nós encarnados, mas para quem está no mundo espiritual, ele é tão material quanto é para nós qualquer objeto aqui no mundo. E aí a gente começa a perceber qual é a grande importância que ele tem na nossa vida. Mas como nós aqui encarnados não enxergamos, é importante que a espiritualidade nos oriente. E é o que Emmanuel faz, é o que André Luiz faz, é o que tantos outros benfeitores da espiritualidade que estão dispostos a nos ajudar têm nos oferecer de informações para que a gente possa se atentar com essa questão. Emmanuel continua. Encarnados e desencarnados povoam o planeta, na condição de habitantes de um imenso palácio de vários andares, posições diversas, produzindo pensamentos múltiplos que se combinam, se repelem e se neutralizam. Correspondem-se às ideias, segundo o tipo que se expressam, projetando raios de força que alimentam ou deprimem, sublimam ou arruinam, integram ou desintegram, arrojados sutilmente no campo das causas para as regiões dos efeitos. Vejam só que interessante. Então ele compara o planeta como se fosse um grande palácio com muitos andares. Você tem pensamentos circulando de todo mundo que está aqui. Então seja o pensamento de nós encarnados,
seja o pensamento dos desencarnados. E, através, né, de muitas mensagens do próprio Emmanuel, Manuel Filomeno de Miranda também cita muito isso, o andar que seria correspondente, né, à crosta terrestre, ou seja, é onde nós encarnados estamos aqui habitando essa superfície do planeta. É o andar mais denso. Os andares de cima, as faixas mentais são melhores. Por que o andar aqui é o andar mais denso? Porque o tipo de pensamento que nós produzimos ao longo da nossa vida é muito pesado. É só a gente parar para pensar, só para a gente refletir um pouco. Ao longo do nosso dia, ao longo das 24 horas, especialmente no período em que nós estamos acordados, estamos no estado de vigília, quanto que a gente usa do nosso pensamento para coisas boas? E o quanto que a gente gasta o nosso pensamento pensando em coisas, ou coisas negativas, pensamentos ruins, que pode envolver um pensamento de mágoa, pode ser um pensamento de culpa, que pode ser uma inveja que a gente tem, um ciúme, pode ser o desejo de querer mal a alguém, ou muitas vezes, né, a gente está ocupando o nosso pensamento com coisas fúteis, que não tem nenhum objetivo de nos aprimorar ou de promover qualquer tipo de crescimento. Então, está assistindo um programa de televisão que não agrega em nada em termos do nosso crescimento mental, da nossa melhoria íntima, né? Muitas vezes, ou vendo um jornal, vendo a internet, vendo rede social, quanto que nós não gastamos o nosso tempo, nosso pensamento, né, com coisas que não são produtivas para nós. Segundo o Emmanuel, isso está no livro Pensamento e Vida, ele coloca que muitas vezes nós gastamos mais de 70% do nosso tempo, nós desperdiçamos mais de 70% do nosso tempo com atividades mentais inúteis ao longo da nossa vida, existência. Aproveitamos pouco tempo para a nossa melhoria, para o nosso crescimento. E pode parecer que não, mas isso nos adoece. Isso é responsável por uma carga enorme de adoecimento que nós levamos ao longo da nossa vida. Envolvidos nessa condição que nos prejudica. Porque esse pensamento negativo está constantemente bombardeando as nossas células. Está projetando sobre as nossas células esses estados mentais. Se a gente não modificar isso, a gente não consegue se recuperar, a gente não se liberta do estado de adoecimento. Eu tive uma doença, fiz um tratamento, melhorei, mas se eu não melhorar o meu padrão mental, eu adoeço de novo. Como que a gente pode melhorar esse padrão mental? Como que é possível a gente vencer essa dificuldade? Uma coisa que a doutora Marlene sempre colocava muito para nós, da Associação Médica Espírita, é que nós temos que criar o campo mental para isso. Quando ela dizia para nós assim, olha, a gente, para trabalhar pela doutrina espírita, para trabalhar neste ideal médico espírita, a gente tem que criar o campo mental, o espaço mental para isso. Senão a gente não lembra nem o que a gente tem que fazer. A gente se esquece, a gente se perde no caminho. Para a gente poder fazer isso, a gente tem que criar o campo mental. Então a gente tem que procurar, e para isso, o que a gente pode fazer? A leitura edificante, ou se a gente tiver, por exemplo, o hábito de todos os dias pegar uma mensagem, não precisa ser nada complexo, não precisa ser uma leitura complexa, a gente pegar uma mensagem, pega um livro de mensagens, como esse próprio livro do Chico aqui, Roteiro, tantos outros, pega lá, vou ler uma mensagem no dia. Leia uma mensagem, eu separo um horáriozinho lá, 5, 10 minutos, para ler uma mensagem, fazer uma reflexão, para pensar naquele assunto, pensar nas nossas ações daquele dia, o que nós fizemos, o que não fizemos, o que podemos melhorar, o que poderíamos fazer de diferente. Isso vai fazendo com que a gente crie campo mental. Toda a ação no bem, toda a prática no bem, todo momento de prece, de oração, tudo isso são ferramentas para a gente ir construindo as possibilidades para melhorar o nosso campo mental, poder aproveitar a existência de uma maneira melhor, oferecendo mais saúde
menos sofrimento, aprendendo a lidar melhor com as dificuldades, que vão, com certeza, surgir nas nossas vidas. Fica aqui, portanto, meus amigos, queridos companheiros de jornada, para a nossa reflexão dessa semana. Todos uma semana de muita luz